Pessoal, eu sou a professora Adriana do canal Fome de Saber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma obra chamada O Casal Arnolfini, que é uma obra de um artista chamado Jan van Eyck. A maioria dos estudiosos acredita que esse magnífico retrato duplo feito pelo Van Eyck documenta o casamento do Arnolfini, que era um banqueiro italiano muito bem sucedido e que se estabeleceu em Bruges, nos Países Baixos, por volta do ano de 1421. Mais significativo, porém, é o fato de evidenciar a revolução que acontecia na arte flamenga, em paralelo às inovações artísticas da Itália. A obra ela é cheia de simbolismos e funciona em vários níveis, como um retrato de dois eminentes membros da sociedade pelo principal artista local, como um registro do seu casamento e como um comentário sobre as obrigações do casamento em geral na visão de meados do século XV. O Van Eyck também exibe a sua perícia como pintor com total domínio das mais recentes técnicas artísticas, em especial a pintura a óleo, que o tornou conhecido em toda a Europa. As suas obras eram muito apreciadas na Itália renascentista. Vamos aos detalhes. O homem da foto é o Giovanni de Arrigo Arnolfini. Ele era um rico mercador italiano que se fixou em Bruges por volta de 1421. Ele ocupou importantes cargos na corte de Filipe o Bom, que era duque de Borgonha, e, portanto, os Países Baixos faziam parte, então, do Império da Borgonha. O Arnolfini, ele se tornou depois chefe de finanças da Normandia e ele fez fortuna coletando impostos sobre bens importados. Ele aqui usa roupas sóbrias, que era moda na corte dessa época. A mulher é a Giovanna Senani. A Giovanna vinha de uma família rica italiana e o casamento, sem dúvida, foi arranjado. Infelizmente, as coisas não passaram como esperado e eles não tiveram os filhos. E mais tarde, Arnolfini foi processado por uma amante depois que a deixou. Vamos ver o detalhe das mãos. Juntar as mãos é algo central no casamento cristão e significa a união de duas pessoas em uma. As mãos juntas também dão unidade ao quadro e a curva que elas criam se repete acima na forma do lustre. Se você reparar, só tem uma vela acesa, Uma vela solitária que queima aí no candelabro representa o olho onividente de Deus. E essa única vela acesa era costume colocar ao lado da cama dos recém-casados para poder favorecer a fertilidade. Você também pode observar que tem um rosário de contas de cristal na parede. Esse era um típico presente do futuro marido para sua noiva, e o cristal é símbolo de pureza e as contas sugerem a virtude da noiva e o seu dever de manter-se devota, tá? Temos também a assinatura aí do Jan van Eyck. A assinatura ela está escrita numa caligrafia gótica extravagante que diz Johanne de Eyck Fuit Hic, 1434, que significa Jan van Eyck esteve aqui em 1434. O artista também incluiu seu reflexo no espelho abaixo, indicando a sua presença no momento específico, Alguns estudiosos sugerem que ele foi uma testemunha do casamento, ok? No espelho aí nós temos também em volta dele 10 das 14 estações da cruz, que são eventos da jornada de Cristo até a morte no Gólgota. Isso sugere que a interpretação do quadro deve ser cristã e espiritual, além de legal e material. Uma curiosidade a respeito da cerimônia de casamento é que no século XV o casamento era o único sacramento cristão que não requeria a presença de um sacerdote
Ele podia ser celebrado em particular com 2 testemunhas e, dado o reflexo de 2 pessoas no espelho, sugeriu-se que o quadro seja, na realidade, um documento legal que certifica o casamento de Arnolfini. A gente vê aí também embaixo os calçados, né? Os sapatos soltos no chão eram um sinal de que uma cerimônia religiosa estava ocorrendo e mais uma evidência de que a pintura talvez seja uma sofisticada certidão de casamento. A sua posição em destaque pode ser importante porque as sandálias vermelhas da Giovanna, elas estão perto da cama e os tamancos do marido mais perto do mundo exterior. Isso significa também que ele iria se dedicar aos negócios, né, no mundo exterior, e ela seria dona de casa. Havia uma crença na época de que tocar o chão com os pés descalços assegurava também a fertilidade. Temos aí na janela uma fruta, né? As laranjas, elas eram importadas do sul e eram um artigo de luxo no norte europeu e talvez remetam à origem mediterrânea dos modelos do quadro. Conhecidos como pomos de Adão, também são usadas para simbolizar o fruto proibido do Jardim dos Édens, né? Evocando assim o pecado mortal da luxúria, que teria levado à queda do homem. Os instintos pecaminosos da humanidade são santificados pelo ritual cristão do casamento. A cama também tinha uma significação simbólica, em especial em casas reais ou da nobreza, em que a continuidade da linhagem era muito importante. A cama representa o lugar em que entramos no mundo ao nascer e saímos dele ao morrer, e os cortinados vermelhos simbolizavam a paixão. Na próxima aí da cama, a gente também tem uma escultura em madeira, né? Vê-se uma mulher com um dragão aos pés, e é provavelmente que seja Santa Margarida, que era a padroeira dos partos, cujo atributo é o dragão. Mas a escova ao lado indica que também pode ser Santa Marta, que era a padroeira das donas de casa, que tem o mesmo atributo. E um toque alegre do quadro é o cachorrinho, né? O cão, ele acrescenta um toque leve e encantador, e que de outra forma, sem o cachorrinho, a obra seria muito solene, né? E a pintura detalhada do seu pelo é uma proeza técnica do Jan van Eyck. Em pintura, geralmente, cachorros representam um amor simples e fiel. Quase certamente esse é o sentido simbólico do cachorro aqui. Então esse quadro, ele é extremamente famoso no mundo da arte, né? E existem aí várias releituras, várias recriações, né? Com inspirações no quadro, fotos, desenhos, pinturas também inspiradas. Sem dúvida, esse quadro é um símbolo de riqueza. Quase tudo no quadro proclama a riqueza do jovem casal, né? Desde suas roupas, a mobília, até a fruta importada da janela. E ao lado da cama também há um tapete anatólio luxuoso, extremamente caro, mais uma indicação da sua afluência e da sua posição social. E aí, você já tinha visto essa obra? Você sabia de todos os significados de cada um desses símbolos? Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Inscreva-se no canal, habilite as notificações e até o nosso próximo encontro.